Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. A você, meu irmão, você, minha irmã, que é professor, que é aluno, que ama a escola dominical e tem nos acompanhado. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2017. E nesse trimestre nós temos estudado acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E no nosso encontro de hoje nós estaremos refletindo acerca da lição de número 8. E a lição de número 8 fala sobre Abigail, um caráter conciliador. E eu quero aqui trazer à memória dos irmãos, já que estamos estudando acerca do caráter cristão e as suas expressões, né? Nós temos aqui, através dessas lições, utilizado de personagens do Antigo Testamento para realçar ou para manifestar alguma marca do caráter que também deve ser a marca do caráter cristão. Muito embora essas personagens que estão sendo utilizadas como exemplo façam parte do Antigo Testamento, e nós estamos falando acerca do caráter cristão, algo intrinsecamente ligado ao Novo Testamento, mas tal qual essas pessoas se comportaram, se conduziram, se espera também que nós, como igreja do Senhor, nos comportemos também. Então nós já vimos aqui acerca do caráter que agrada a Deus, que no caso foi estudado pensando no caráter de Abel. Vimos acerca de um caráter justo, que era o caráter de Melquisedeque. Vimos acerca de um caráter pacífico, que foi representado por Isaac. Vimos acerca de um caráter restaurado, que foi o caráter de Jacó. Vimos acerca de um caráter leal, representado pela pessoa de Jonatas. E vimos na aula passada acerca de um caráter digno de confiança, que foi o caráter de Ruth. E hoje nós estaremos estudando acerca de um caráter conciliador, um caráter mediador, um caráter de alguém que promove paz, né? Que promove a união e dissipa a contenda. E é isso que se espera da igreja do Senhor. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, onde o caráter das pessoas, o temperamento, o ânimo das pessoas tem estado tão acirrados, né? As pessoas estão tão predispostas a se envolverem em contendas, em confusões, e aí urge a necessidade que se levantem pacificadores, mediadores, pessoas que entrem com uma palavra de sabedoria, que entrem com uma proposta de sabedoria, para que a contenda seja dissipada, né? E a confusão ela se encerre. Então nós vamos estar aqui estudando sobre esse tipo de caráter, o caráter que foi manifestado de uma forma que poderíamos dizer que beira a excelência, como foi o caráter de Abigail, de toda a sabedoria, por assim dizer, que estava presente na vida de Abigail. Talvez o único momento aí em que ela falhou, né, em que ela não manifestou um caráter sábio, foi ao escolher o seu marido, né? Acabou casando-se com um insensato, com um tolo. O texto áureo da nossa lição está registrado em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a gente vê aqui a capacidade que uma resposta branda tem de fazer com que todo aquele acesso de ira, toda aquela fúria, toda aquela tendência ao estabelecimento de um conflito, tudo isso é arrefecido, tudo isso é desfeito quando a resposta dada é uma resposta embriagada por amor, é uma resposta carregada de brandura, né? Então o furor é desviado. Mas em contrapartida, quando a palavra é dura, quando a resposta é dura, há uma tendência muito grande da ira, né, ser suscitada, da ira ser
manifesta. Então, pensando nessa questão da nossa resposta, das nossas ações, das nossas reações, nós enquanto servos do Senhor, nós enquanto testemunhas do Senhor, nós enquanto representantes do reino de Deus, dos interesses de Deus na terra, importa que sejamos pessoas que tenham uma palavra temperada, que tenham uma palavra de sabedoria, que tenham uma palavra agradável, que tenham uma palavra que venha, que seja capaz de inibir ou de dissipar qualquer tendência à dissensão. Então, há algo que é muito importante que esteja presente na vida de todo crente, que é o que poderíamos chamar de a prudência da reflexão. E o que viria a ser a prudência da reflexão? A prudência da reflexão é aquela habilidade que alguém tem de refletir no resultado ou no desfecho das ações ou no que ocasionaria o seu próximo passo. Então, a prudência da reflexão nos leva a pensarmos antecipadamente no que poderia resultar ao darmos um determinado passo. E se vale a pena darmos ou não esse referido passo. É muito importante, irmãos, antes de nós falarmos alguma coisa, antes de nós agirmos, é muito importante nós refletirmos antecipadamente se aquilo que nós vamos falar, se da forma como nós vamos agir ou como vamos reagir, se aquilo vai edificar, se aquilo vai proporcionar glorificação ao nome do nosso Deus. Se nós de antemão já temos o conhecimento de que aquela palavra que vai ser liberada, ela não vai edificar, pelo contrário, ela pode inclusive destruir, ela pode inclusive trazer malefícios, ela pode inclusive desonrar o nome do nosso Senhor, então não vale a pena essa palavra ser liberada. E a prudência da reflexão nos leva exatamente a pensarmos e a repensarmos se vale a pena darmos o próximo passo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa questão da língua, né? Aquilo que, as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser palavras sábias, né? Palavras que façam a diferença, mas que façam a diferença positivamente. A língua é um pequeno músculo que nós temos em nossa boca, que pesa em média 62 gramas, irmãos. 62 gramas é algo, é um peso muito pequeno, dado a devastação que esse pequeno membro pode ocasionar. Então, muito embora a língua seja tão pequena, seja tão leve, ela pode causar efeitos catastróficos, ela pode causar inclusive um efeito maior do que um tanque de guerra, porque um tanque de guerra, ele pode promover destruição, mas destruição física, destruição material, mas a língua, ela pode também causar destruição emocional, sentimental e também espiritual. Então é muito importante nós estarmos atentos a esse pequeno membro que está dentro da nossa boca, mas que se não for contido, que ele pode causar tremendas devastações, como disse o próprio Tiago lá, que é um membro que pode inclusive inflamar, incendiar uma floresta. A verdade prática, ela diz o seguinte: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor, dos que vivem ao seu retorno, ao seu entorno, por assim dizer. Então, nós temos aqui o que pode, né, os resultados das ações de uma mulher sábia. E existe inclusive um trocadilho que fala acerca da mulher sábia. A mulher sábia, essa palavra sábia, tem um acento agudo no primeiro A. Mas existe também aquela mulher que poderíamos chamar de mulher sabiá. Aí o acento agudo vai no último A dessa palavra. A grande diferença entre a mulher sábia e a mulher sabiá é porque a mulher sábia, ela edifica.
A mulher sábia, ela teme ao Senhor. A mulher sábia, ela é louvada pelo Senhor, ela é louvada pelos homens. A mulher sábia agrega, e ao contrário da mulher sabiá. Nós sabemos que o sabiá é um tipo de ave que tem várias características, e dentre essas várias características, uma delas é a capacidade ou a tendência que o sabiá tem de expulsar ali do seu entorno qualquer outro tipo de ave. Ela é uma ave que segrega, é uma ave que causa ali separação, ela não permite a aproximação. O sabiá, ele se incumbe em expulsar qualquer ave, ainda que seja uma ave que não vai causar nenhum tipo de prejuízo, mas o sabiá ele tem essa característica, né? Essa personalidade, a personalidade de afugentar. Então a mulher sábia, através das suas ações, ela acaba afugentando as pessoas, né? E ao contrário da mulher sabiá, da mulher sábia, né? A mulher sabiá é aquela que afugenta. A mulher sábia é aquela que agrega, é aquela que promove paz, que gera, que trabalha no sentido de que haja harmonia entre as pessoas. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, do verso 18 ao verso 24, e depois no verso 27 e o 28. A nossa introdução, eu destaco aqui o seguinte: é importante que eu deixe aqui bem claro para os irmãos que ao mencionar os tópicos da lição, não necessariamente eu vou ler todo o conteúdo de cada tópico. Normalmente eu pinço de cada tópico uma parte, uma fração desse tópico, para que a gente possa então desenvolver um entendimento, um raciocínio. Mas às vezes, quando eu leio um fragmento de um tópico, e quem está acompanhando a revista, às vezes fica meio confuso, né? Perguntando aonde eu estou lendo. Na verdade, eu leio, eu faço a menção do título do tópico ou do subtópico, e ali dentro, alguma parte do texto eu me aproprio para que eu possa refletir com os irmãos. Tá? Então, eu não leio todo o texto, por isso que às vezes os irmãos podem, de repente, se confundir achando que eu estou lendo em um outro lugar. Tá bom, queridos? Então, a introdução diz o seguinte: Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, né? Então, nós vamos ver aqui que Nabal, a despeito de ser um homem muito rico, um rico fazendeiro, né, dono de milhares de cabeças de ovelhas, né, de cabras, ele, apesar de ter muito dinheiro, ele era insensato, ele não tinha bom senso, ele não tinha sensatez. E nós vamos meditar aqui o motivo pelo qual nós somos levados a ver Nabal fazendo jus ao seu próprio nome, né? Alguém que era tolo, alguém que era insensato. Então, Abigail era esposa desse homem, né? E Abigail, em um momento, vamos desenvolver melhor isso, mas em um momento em que Davi, ele com os seus homens estava sentindo fome, Davi recorre a Nabal para que Nabal o ajudasse e o suprisse com os mantimentos, com os víveres, para que os seus homens, os homens de Davi, fossem alimentados. E nós vamos ver que diante da negação de Nabal, da indiferença com a qual Nabal tratou Davi, nós vamos ver Abigail agindo aqui de uma forma com bastante sabedoria, aquele tipo de sabedoria que traz preservação. Então eu me lembro aqui, pensando na história de Nabal, eu me lembro de um certo homem que um dia saiu para pescar com os seus amigos, e esse homem estava muito angustiado,
Esse homem estava a todo tempo pensando em tirar sua própria vida, dadas as circunstâncias e as crises em que ele estava envolvido e que ele não estava conseguindo lidar com aquelas crises. E aquele moço, então, ele saiu com os amigos para pescar. Eles entraram num barco, e ali, quando o barco estava no meio do lago, um lago bastante profundo, aquele rapaz ali dentro daquele barco com os seus amigos, ele tira da sua bolsa uma ferramenta de furar, uma ferramenta manual. Em algumas regiões do Brasil essa ferramenta é chamada de pua, né? E ele começa ali a girar aquela ferramenta no casco do barco, na intenção de de fazer um furo no casco do barco. E quando seus amigos o viram fazer aquilo, alguém perguntou: mas o que você está fazendo? Você vai furar o casco do barco, vai entrar água, o barco vai naufragar e nós vamos morrer, porque nós estamos distante da margem. E ele falou assim: mas é isso que eu quero mesmo, eu quero morrer, a minha vida não tem mais sentido. E aí os companheiros falaram assim: olha, mas se você fazendo isso, você vai tirar a sua própria vida, mas vai também nos matar, e nós não queremos morrer. E aquele moço, ele estava decidido a fazer aquilo, até o ponto de que alguém consegue lhe tomar aquela ferramenta. Mas existem muitas pessoas fazendo isso. Existem muitos chefes de família fazendo isso. Através das suas ações, através das suas escolhas, ele está procurando tirar a própria vida, né? Quando ele toma atitudes imprudentes, impensadas, e essas atitudes acabam prejudicando a si mesmo e aqueles que estão à sua volta. Então existem muitas famílias sofrendo, existem esposas, existem filhos sofrendo por conta de alguns Nabais da vida, alguns homens imprudentes que através das suas ações está na verdade cometendo um suicídio, ou poderíamos dizer um genocídio, né? Tirando tanto a sua própria vida quanto a vida daqueles que estão à sua volta. E aqui na primeira parte da nossa lição nós temos o seguinte: Abigail, um pouco da sua história. E o tópico 1 diz: Nabal, um homem de Belial. Belial, na verdade, refere-se a uma entidade da mitologia cananita, né? E esse nome Belial significa aquele que é adversário do povo escolhido. Então, Nabal, um homem de Belial, mostra claramente que tipo de condição espiritual encontrava-se aquele homem, o tipo de influência que estava sobre a vida daquele homem. Porque, a despeito de muitas vezes as pessoas tomarem decisões erradas, a despeito de muitas vezes as pessoas agirem com avareza, com egoísmo e com várias ações que são manifestações das obras da carne, mas existe também, na maioria das vezes, influências espirituais. E Nabal certamente estava aqui sendo influenciado por um espírito que não lhe fazia enxergar as oportunidades. Nabal, ele foi aquele homem que teve a maldita capacidade de lançar fora as oportunidades. Por que ele estava dotado com essa maldita capacidade de lançar fora as oportunidades? Porque Nabal, diante da oportunidade que ele estava tendo ali, de abençoar, de ajudar o futuro rei de Israel, alguém que notadamente já era conhecido naquela região. Davi naquela ocasião já havia sido ungido por Samuel. Davi já tinha a promessa da parte de Deus. É tanto que a mulher de Nabal, Abigail, em um dado momento, ela mencionou isso, né, dizendo que em breve Davi iria reinar, iria ocupar o trono, e que Davi estava guerreando as guerras do Senhor, ou seja, tudo que Davi estava fazendo, ele estava fazendo em obediência a Deus. Deus o havia chamado para guerrear. Então, Davi estava debaixo da tutela do próprio Deus. Abigail reconheceu isso, mas Nabal não conseguiu enxergar, e Nabal lançou fora a oportunidade de se aliar àquele que seria, dali a pouco tempo,
o rei de Israel, um dos mais notáveis reis da nação de Israel. Então veja o que é que uma influência como a influência de Belial, ou como a influência de um espírito que cega o entendimento, que faz as pessoas tomarem atitudes completamente equivocadas, completamente desconectadas com as atitudes que deveriam ser tomadas. E foi assim que se comportou Nabal, provavelmente influenciado por esse espírito maligno. E, queridos, aqui no nosso segundo tópico, que fala acerca de Davi, quando ele recorre a Nabal e ele é desconsiderado por Nabal, Nabal o trata com indiferença. Quem é Davi e quem é Jessé, né? Ou seja, Nabal estava tratando Davi como um qualquer, e aquilo trouxe bastante indignação para Davi. E se nós fôssemos utilizar aqui um vocabulário bem atual, nós poderíamos dizer claramente que Davi ficou na carne, né? Davi ficou na carne diante da resposta que ele teve. Então vejam que a influência espiritual que estava sobre a vida de Nabal acabou, de certa forma, também promovendo perturbação em Davi. Muito embora o Espírito de Deus estivesse no domínio, no controle da vida de Davi, mas a gente percebe aqui uma certa perturbação por conta daquela influência espiritual. E às vezes, irmãos, nós também, se nós não estivermos atentos, é claro que nós não vamos nos submeter aos espíritos malignos, mas as influências podem trazer perturbação. Se nós não estivermos no Espírito, se nós não estivermos ligados em Deus, nós vamos querer tomar atitudes precipitadas que poderão nos levar a perdermos a nossa bênção, como Davi quase acaba perdendo a sua bênção. Porque se com Saul, na ocasião em que Saul se precipitou em oferecer o holocausto porque Samuel estava demorando, e por conta disso Saul perdeu o trono, ele não foi confirmado no trono por conta da sua precipitação. Imagine o que não aconteceria com Davi também, se Davi agisse com precipitação e não deixasse o próprio Deus tomar conta daquela questão, tomar conta daquela causa. Imagine se Davi, com as suas próprias mãos, promovesse a vingança. Provavelmente também, assim como Saul, Davi teria sido desclassificado da possibilidade de ocupar o trono, né? Então a gente precisa estar sempre atento para que as nossas ações, no momento impensado, no momento de nervosismo, no momento de crise, é muito importante que tenhamos sensatez para não fazermos coisas que só nos trarão prejuízos e só nos farão chorar. Então, o tópico 3 aqui da primeira parte diz: Davi resolve vingar a afronta, né? E foi exatamente isso que nós comentamos, quando Davi então se dispõe a marchar com 400 homens. Davi naquele momento tinha ao seu dispor ali 600 homens, e 200 ele deixou cuidando, né, das bagagens de todo o exército. Ele deixou lá na posição onde ele permanecia, e então com outros 400 Davi marcha em direção à casa de Nabal para destruir tanto a Nabal como tudo que ele tinha, inclusive tiraria a vida dos meninos, a vida das crianças. E aí nós começamos a partir dessa decisão de Davi, quando Davi se dispõe, se levanta e vai em direção à casa de Nabal. Abigail, a esposa de Nabal,
ela toma conhecimento dessa ameaça, né? Dessa ameaça que vinha sobre a sua casa, e aí é onde começa a sobressair o caráter dessa mulher, onde começa a sobressair esse potencial que ela tinha de ser uma pacificadora, de ser alguém que o caráter era hábil em conciliar, né? Então nós temos aqui na segunda parte da lição, Abigail demonstra o seu caráter. E no primeiro tópico diz, uma mulher prudente. E eu destaco o seguinte, ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência, para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, ungido de Deus. Então, diante do tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus, saber agir nos momentos de crises e ameaças. E é na maioria das vezes em que, em tempos de crise, em tempos de ameaça, que os verdadeiros servos de Deus acabam sobressaindo, né? Os verdadeiros servos de Deus acabam fazendo a diferença. Pessoas que na verdade são munidas pela sabedoria que vem do alto. É nesse momento que, ao colocarem essa sabedoria em ação, as pessoas vão ver a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Então, a ideia que temos aqui é que Davi, ou melhor, que Abigail, por ter consciência do significado do nome de Davi, que Davi significa querido de Deus, preferido de Deus, e Abigail, por ter consciência desse Davi que vinha a caminho para destruir a sua casa, Abigail tendo consciência de que Davi era um querido de Deus, que era um preferido de Deus, ela age de uma forma completamente diferente do seu esposo. Ora, como Abigail deixaria de abençoar, de beneficiar e de corresponder às expectativas de alguém que é querido de Deus? Se alguém é querido de Deus, o que cabe àqueles que estão em contato com os queridos de Deus, o que cabe é procurar servi-lo da melhor forma possível. Afinal de contas, são queridos de Deus. Então a gente vê aqui que a Abigail dá uma lição, ela deu uma lição tanto para aquelas pessoas que estavam naquela ocasião à sua volta, como essa lição tem sido um legado que tem transposto gerações, tem chegado até os nossos dias, e é tanto que nós estamos estudando acerca desse caráter, porque essa mulher e a sua história de vida continua ensinando, continua inspirando outras pessoas a promoverem também a conciliação, a serem agentes de paz, agentes promotores de paz. O segundo tópico aqui diz o seguinte: o caráter diligente e sábio. Ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Então a gente conhece a história e nós temos ciência do que ela fez. Ela preparou alimentos, né? E ela abasteceu mesmo ali vários jumentos para ir em direção a Davi, para suprir ali a fome, para saciar a fome do exército de Davi e também aplacar a ira do futuro rei de Israel. Então é muito importante nós termos em mente que em momentos como esses, irmãos, em momentos como esses, que a capacidade de nós, que temos o Espírito Santo, sermos humildes, nos humilharmos, nos sujeitarmos, se necessário for, fazermos o que pudermos fazer para que a paz prevaleça em detrimento da guerra, em detrimento da contenda ou da confusão.
nós, ao termos o Espírito Santo, nós somos, como estudamos no trimestre passado, nós somos enriquecidos pelo fruto do Espírito. E por termos o fruto do Espírito, logo nós temos as manifestações do fruto do Espírito, dentre as quais nós temos a paz, nós temos a benignidade, nós temos a mansidão, a temperança, nós temos vários requisitos, vários recursos para que quando há uma atmosfera bélica, uma atmosfera de guerra à nossa volta, nós temos vários recursos para fazer com que essa atmosfera seja dissipada e prevaleça um ar de paz, de harmonia. Então, a Abigail, ela